Olá, sou Marcos Amorim, professor de música, produtor musical, conselheiro da Ordem dos Músicos do Brasil pelo Estado de São Paulo. Apresento para vocês este material, contemplado através da Lei Aldir Blanc, com o objetivo de ensinar os primeiros passos para quem quiser entrar no universo musical através da viola caipira. Esta aula eu preparei com o passo a passo de 5 movimentos rítmicos que são muito utilizados no cancioneiro caipira: a toada, a guarânia, o cateretê, o cururu e o pagode de viola. Preparei também um exercício para dar independência aos movimentos da mão que vai na escala. No caso, a esquerda aí para os destros, né, e a direita para os canhotos. Também um complemento de teoria básica para que você reconheça as figuras musicais e possa utilizá-las no seu estudo, sendo um ponto de partida aí para o entendimento teórico. Vou deixar um link também com material escrito em PDF para facilitar aí o treino diário. Agora vamos pegar na viola e vamos para a sala de aula. Encontro vocês lá. Começamos pela toada. Vamos fazer a toada com 4 movimentos na mão direita. A simbologia é a seguinte: as setas estão indicando o sentido do movimento. Você vê uma setinha para baixo, você vai atacar as cordas para baixo, olhando daqui, você vai atacar as cordas nesse sentido. Aqui é a indicação do dedo utilizado para fazer o movimento, tá? Então o que é mais comum nesse ritmo? A gente vê polegar fazendo o primeiro movimento, indicador fazendo o segundo, próprio indicador fazendo o terceiro e o polegar fazendo o último movimento. Então tem o primeiro e quarto movimento feitos com o polegar. Aqui é a indicação, ó, de uma mão direita aqui, ó. Certo? Dá para entender bem, né? Deixa eu pegar a viola aqui e mostrar o movimento para vocês. Vamos lá. Então essa primeira setinha, P para baixo, polegar para baixo. Indicador para cima, indicador para baixo e polegar para baixo. Notem como fica o movimento. Ó. Então, se eu deixar a mão aberta, fica mais difícil fazer. Então, eu fecho a mão e vou só abrir aqui os dedos que eu vou utilizar. Então, polegar e indicador. O indicador, quando sobe, ó, ele não faz esse movimento, ele faz isso, ó, como se fosse ó, apertando aí uma espécie acionando um gatilho aí, né? Aí, ó. Exemplo meio violento, não um gatilho, mas enfim. Então eu desço com o polegar, sobe o indicador. O indicador, como ele já encolheu, ele estica na volta e desce o polegar. O movimento fica assim, ó. Desce, sobe, desce e desce. Desce, sobe, desce e desce. A divisão desse ritmo é feita em 2 tempos. O que eu digo isso? A música ela é dividida por compassos. Então, eu separo a música em espaços assim, certo? Esse movimento aqui cabe dentro desse espaço. Aqui, mais uma vez, esses 4 movimentos, certo? E a toada é um ritmo marcado em 2 tempos, certo? Então eu tenho 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e. Sendo 1 a marcação do tempo, o E o contratempo, 2 o tempo, e o contratempo. Vamos ouvir. Importante nesse momento que você entenda que o ritmo ele deve ser constante durante os treinamentos. Então, algo que marque a pulsação aí para não sair do tempo seria muito proveitoso. No caso, a gente indica um metrônomo, né? Que no finalzinho da aula eu vou explicar como utilizar direitinho este equipamento. A toada, normalmente, é uma música de temática amorosa ou de lamento, algumas vezes de tragédia, né?
e provavelmente tem sua origem no interior paulista, pelo menos nessa versão mais acaipirada, né? Essa versão que a gente gosta de ouvir aí, né? E uma das primeiras gravações é Chico Mulato, de João Pacífico e Raul Torres. Então vamos ouvir um pedacinho. Tapera de beira de estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada. No caso da toada, eu acho importante explicar para vocês uma variação que acontece nesse ritmo, porque nessa variação muda-se a fórmula de compasso. Ela, em vez de ser marcada em 2, é marcada em 4 tempos. Porém, o nome mais usual para essa toada é toada balanço. Eu vou passar os movimentos para vocês, primeiro no andamento normal, que é mais comum da gente ouvir, e depois um pouquinho mais lento, para que você possa assimilar e treinar. Agora vamos aprender a guarânia. A guarânia, a gente vai ter aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 movimentos na execução deste ritmo. A simbologia é a seguinte: P, como a gente já viu, é o polegar. RA é um movimento que a gente vai chamar de rasgueado aberto, né? Que é do rasgueado flamenco aí, né? De origem espanhola. O rasqueado é feito da seguinte maneira: eu vou juntar aqui esses 3 dedos, né, indicador, médio e anelar, né, e fazer esse movimento para baixo. Ó, vou pegar uma viola aqui para mostrar. Então, rasqueado RA, no caso, que é o rasqueado aberto, eu faço e deixo as cordas soando, ó. Então, ali eu tenho no primeiro movimento polegar, no segundo rasqueado. Então, em geral, ó, o polegar toca mais as cordas aqui de cima, o rasqueado faz o complemento com as de baixo. Então, o conjunto do ritmo fica assim, ó. Polegar, rasqueado, polegar, e mais 2 rasqueados no final. Né? Fazer bem devagarzinho, polegar, rasqueado, polegar, rasqueado e rasqueado. Você deve fazer lentamente e notar o seguinte: é um ritmo marcado em 3 tempos. Diferente da toada, que é marcada em 2, a guarânia são compassos de 3 tempos, onde eu tenho no tempo 1, 2 ataques. Aqui essa figura musical é a colcheia. No segundo tempo também um grupinho de 2 colcheias. E no último tempo aí, no terceiro tempo, a figura musical que é mais longa, né? Que nesse caso aqui é a semínima e ocupa o tempo 3 inteiro. Então fica 1 e 2 e 3, 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3. Fica dessa maneira aqui, ó. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3. Vamos dar uma escutadinha aí, bem lentamente.
guarânia tem origem paraguaia. Provavelmente entrou no Brasil ali através da fronteira, né? Se tornou um gênero muito explorado por vários compositores na década de 40, a partir da década de 40, né? Raul Torres assina vários sucessos, né? Dentre eles Coxa de Retalhos. A gente tem também Índia com José Assunção Flores, né? É um super sucesso, né? E Xalana, né? Que é um classicaço aí. É uma guarânia muito conhecida do nosso eterno aí Mário Zan. Bora escutar. O cateretê é um ritmo marcado em 4 movimentos, com a seguinte simbologia aí, ó. A gente vai usar P, polegar, PU é o polegar tocando para cima, fazendo o movimento subindo. Então a gente vai chamar de puxada isso, né? Eu vou tocar subindo aqui, eu vou pegar a viola para mostrar. Então o primeiro P ali, que é o polegar, descendo, depois eu vou ter aí, ó, PU, subindo, outro PU, e o último rasqueado aberto, que vocês já viram no ritmo anterior. Então o movimento é polegar, puxada, puxada, rasqueado, rasqueado aberto. Tá bom? Deixando suave. A divisão nos compassos é marcada em 4 tempos, né? Então a gente tem aí o nosso ritmo quaternário, né? E a gente tem aqui, ó, uma simbologia com as figuras musicais um pouquinho mais complexa, porque eu tenho a semínima, que é a bolinha pretinha aqui, com a haste, com um pontinho de aumento. Então essa semínima ela vai ter o valor dela mais o valor de uma colcheia, né? Então esse é um ritmo que ele fica, a sonoridade dele fica assim, ó, tá, 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 tá. Vou fazer aqui na viola para vocês entenderem melhor. Então desce, ela demora um pouquinho, esse polegar que desce, ó, desce, sobe, sobe e desce. Vou tirar aqui a caneta da mão, aí. Desce, sobe, sobe, desce. Desce, sobe, sobe e desce. Vamos escutar um pouquinho bem lentamente. Conseguiram entender? Então a marcação dele é um pouquinho mais complexa por conta dessa nota, ó. Então o ataque dessa daqui não é na cabeça do tempo que a gente fala, né? É no contratempo, então fica um pouquinho mais difícil. Fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, né? Vamos ouvi-lo mais uma vez. Agora, ouça o ritmo num andamento um pouquinho mais rápido. Conseguiu assimilar? Boa!
Agora é só praticar, lembre-se, no mínimo 5 minutos seguidos, cada vez que pegou. Pegou para treinar? 5 minutinhos ali e foi embora. E depois vai aumentando esse tempo, né? Conseguir fazer várias vezes consecutivamente, criando memória muscular, não se esqueça. O que eu visto não é linho, ando até de pés no chão. E o cantar de um passarinho é pra mim uma canção. Vivo com a poeira da enxada entranhada no nariz. Trago a roça bem plantada. O cateretê, na verdade, é uma dança do nosso folclore, né? Em algumas regiões aí é conhecido como catira, né? Que é uma dança praticada até hoje, né? Em vários locais. Ela é mais conhecida como catira, mas tem locais que cateretê é a mesma coisa que o catira. Diferentemente do que a gente fez aqui, que esse tipo de acompanhamento, o cateretê é mais próximo das baladas mais pop, mais modernas, né? Então o cateretê, na essência, era uma dança, né, que também é chamada de catira, né, que é marcada com... O acompanhamento é feito com repiques de moda de viola, ou do recortado, ou do próprio pagode de viola, né? Mas no caso aqui, né, de uma maneira mais moderna, o cateretê acabou se tornando uma balada aí, né, para acompanhar as baladas sertanejas aí. Bora praticar! Cururu vai ser dividido da seguinte maneira. Eu vou ter aqui ó, um movimento de polegar. O X aqui vai estar indicando uma pausa aí percussiva, né? Ela faz só um barulhinho, tá? Mas é uma pausa, um movimento que a gente vai marcar como silêncio, né? Aí o indicador subindo e o polegar descendo. É um ritmo um pouquinho mais complexo no entendimento, porém na prática nem tanto. Ele até que é relativamente simples. Eu vou ter polegar descendo, aí eu apago o som, sobe indicador e polegar descendo e apago de novo. Então ele dá esse toquinho. Vamos ouvir um pouquinho bem lentamente. É um ritmo marcado em 2 tempos, ou seja, cada compasso, cada espacinho, vai ter 2 tempos aqui para marcar. Eu vou ter tempo 1 e tempo 2. Mas olha o desenho dele como ele é mais complexo. Ó. Sempre que tem pausa, né, tem o silêncio aí no ritmo, né? A escrita dá a impressão que é mais complexa, mas basta você entender que aqui ó, eu tenho bolinha, é som. Não tenho bolinha, é silêncio. E na escrita musical, cada vez que você corta a figura, você vai deixando ela mais curta. Ou seja, o tempo de duração dela é menor. Então aqui é tam, pausa, aí tam, dam. Notou que essa aqui é rapidinha, ela é curtinha, ó, pam, pam. E essa é um pouquinho mais longa que é uma colcheia. Que eu também não deixo ela terminar o compasso inteiro aqui com o som. Eu corto o som dela no meio no finalzinho do compasso. Que é aqui, ó, essa pausinha aqui, tá? Então ele fica tam, tam, dam, tam, tam, dam, tam, pausa, tam, dam, 1 e 2, 1 e 2 e... Vamos fazer um pouquinho na viola, facilitar o entendimento. Então é 1, 2, 1 e 2 e... Tá, tá, tá. Vamos ouvir agora o ritmo feito lentamente mais uma vez. Um pouquinho mais de tempo para vocês ouvirem. Vamos lá.
O cururu é um ritmo muito usado nas manifestações religiosas, né? Principalmente aí para homenagear os santos aí, padroeiros, né? Tem as manifestações do divino, né? Do Divino Espírito Santo, enfim, ele é o mais utilizado nessas manifestações, mas também é um ritmo que em algumas regiões, ou melhor, mais antigamente, era usado aí nos duelos de violeiro, né? Fazia-se um ciclo de base, né? E eles improvisavam, né? Com versos, né? Mais ou menos não, muito próximo, né? Do que é o repente, né? Que os repentistas fazem aí, né? Então tinha esses duelos de violeiros e a maioria das vezes a base era o cururu. Vamos ouvir agora um super clássico aí de Ted Vieira, O Menino da Porteira. Vamos lá, chegou a hora. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Pagode de viola. Considera um ritmo complexo na execução e fácil no entendimento da leitura, né? Então vamos para o que é mais fácil primeiro. Esse ritmo ele é marcado em 2 tempos, 2/4. Então são compassos de 2 tempos. Aqui eu tenho o tempo 1, vou ter esses movimentos, e no tempo 2, esses movimentos. Notem que as células rítmicas são iguais, né? Então eu tenho aqui colcheia, 2 semicolcheias. Colcheia, 2 semicolcheias. Sonoridade disso fica assim, ó. Tá, 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 tá. Ininterruptamente. No instrumento seria mais ou menos esse som, ó. Tá, 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 constantemente. Agora no movimento de mão direita é onde eu acredito que esse ritmo ele tem uma complexidade. São 2 maneiras que eu costumo ver com mais frequência, né, os violeiros executando esse ritmo, né? Eu vou considerar as que eu achei mais próximas em gravações, ok? Eu vou mostrar as 2 aqui, eu vou mandar as 2 variações, né? Mas eu vou dar uma ênfase maior na que eu mais percebo assim, a sonoridade, e vendo alguns violeiros também que gravaram isso, né? Algumas referências, como o próprio mestre Bambico aí, né? Que é uma enorme referência no universo da viola caipira, né? Daqui a pouco eu falo no nome que vocês querem que eu fale aí por causa do pagode de viola, vamos lá. Mas Bambico é uma referência muito forte, vocês devem procurar material dele, ouvi-lo, né? Vamos lá. P é o polegar, descendo, né? Tirar a caneta aqui para mostrar o movimento certinho. I é o indicador, subindo. Até aí tudo bem. Então, polegar, indicador. RF é um rasqueado, diferentemente do outro rasqueado que tinha na Guarânia, que era um A aqui, que é o rasqueado aberto. RF é o rasqueado fechado. Então, eu vou fazer um movimento. Aqui que tem as diferenças aí, né? O rasqueado fechado pode ser feito assim, eu tocar e abrir a mão, né? Ou a maneira que eu mais vejo aí os violeiros mais experientes fazendo, que é o rasqueado com essa parte do polegar aqui, ó, né? Então ele faz esse movimento. Principalmente os que usam dedeira, né? Ele acaba fazendo o movimento assim, em vez de usar o polegar já na primeira, já desce com o rasqueado, faz isso e abafa assim. Faz o movimento dessa maneira, né? Então vamos considerar aí esse treino, vamos considerar primeiro como um exercício. Então você deve treinar das 2 maneiras, você deve saber executar das 2 maneiras. Então vamos lá, polegar, sobe indicador e um rasqueado fechado. Então treinar dessa maneira é importante por causa do movimento que você faz aqui com a mão. Então é um bom exercício também, né? Então vamos pegar dessa maneira primeiro. Desce polegar,
sobe indicador, o rasqueado aberto, né, fechado, melhor dizendo, né, eu faço esse movimento, subo indicador de novo, outro rasqueado fechado, indicador novamente, para começar o ritmo. E ele tem essa sonoridade, ó, tá, 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 tá. Então é uma longa, duas curtinhas, longa, duas curtinhas, né? Então fica... Vamos ouvir um pouquinho, bem lentamente. Não há como não citar, falando em pagode de viola, o nome de José Dias Nunes, né? Tem que citar o nome dele, né? Mais conhecido como Tião Carreiro. Não dá para afirmar com certeza se ele foi o criador, né, desse movimento rítmico, né, do próprio estilo em si. Mas o que dá para afirmar é que ele, juntamente com Antônio Henrique de Lima, o seu parceiro, o Grande Pardinho, uma referência também em primeira voz na música caipira, eles que apresentaram esse ritmo para o público em geral, né? Então, dá para dar esse crédito para eles, né? Que trouxeram o pagode de viola de uma forma mais impactante do que qualquer outro, né? E antes do que qualquer outro, né? O nosso Jimi Hendrix da viola aí, o Tião Carreiro, né? Na verdade, o termo pagode, tanto para o samba quanto para a música sertaneja, para a música caipira, eles podem até ter a mesma fonte aí, né? Que é, vamos num pagode aí, geralmente é ir numa festa, né? Ir num local ali para dançar, para se divertir. Então, a origem provável do termo para o ritmo é essa, né? Mas se a gente for pesquisar aí, pagode acaba sendo um local onde as pessoas iam contemplar aí os seus deuses, né, suas crenças, né? Então também tem a ver com religião, né? Mas é complicado afirmar historicamente aí com uma fonte muito segura da onde veio o termo e por que se chama pagode de viola. Em geral, porque é uma música dançante, uma música festiva, provavelmente vem daí, como é também o do samba. Bora praticar o pagode de viola. Vamos tentar praticar o pagode, ó, dessa maneira aqui. Desce polegar, sobe indicador. O rasqueado fechado, eu vou fazê-lo assim. Em vez de fazer isso, fazer esse movimento, ó. Eu desço aqui e encosto essa parte do polegar nas cordas. Olha como fica, ó. Fica um rasqueado bem percussivo, né? E interessante para o ritmo, né? Então, eu desço. Vamos fazer bem devagarzinho. Confere no vídeo aí. Agora, para quem já tem a manha, fazer um pouquinho mais rápido. Escutem e depois tente fazer junto. Esse ritmo ele pode se tornar um pouquinho difícil no início, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, você pode treiná-lo por etapas. Primeiro, esses 3 movimentos, ó, se eu tenho bolinha aqui, ó, bolinha pretinha aqui, eu tenho som nesses movimentos, né? Porém, nesse aqui, ó, é onde está o rasqueado, que é o som, mas o som percussivo.
e no segundo movimento ele está aqui. Então vamos pegar primeiro esta célula aqui, a célula do tempo 1. Então é polegar, indicador, rasqueado fechado. Essa do polegar é um pouquinho mais longa, ó, né? Ela tem um espacinho maior entre as outras. Então eu toco, aqui ó, bem de pertinho. Toco, subo, aí eu faço o rasqueado. Então, com a sonoridade do ritmo fica 2, 2. Então desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce. Só que essa primeira que eu desço eu espero um pouquinho. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Só que essa figura aqui, ó, ela é curta, então eu vou emendar com essa daqui agora. Emendar com a primeira batida do tempo 2, que é esse cara aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim, ó. Opa! Já começa a aparecer, né? Desce, sobe, desce, sobe. Bem devagarzinho, desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe, desce, sobe. Agora os últimos dois movimentos. Vamos fazer só até esse rasqueado fechado aqui. Vamos chegar até nele. Não vamos fazer a última batida ainda não. Então vai ficar tá, 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 tá. Então desce, sobe, rasqueado, sobe, rasqueado. Então... Agora com o último movimento, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E vai começar de novo. Aí ele é um ciclo, né, que deve ficar se repetindo. Isso que é difícil, porque essa também é curtinha e eu tenho que emendar com a primeira batida do primeiro tempo. Vou fazer vários ciclos aqui para vocês entenderem. Então fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Agora nós vamos fazer um exercício de independência para os dedos da mão esquerda, para quem é destro aqui, né? É a mão que vai na escala, e a direita para quem é canhoto. Mesmo que você tenha uma viola afinada em Ré ou em Sol, uma outra afinação, você pode fazer esse exercício da mesma maneira. Como os exercícios de ritmo também, que vocês notaram que eu sempre usei a corda solta, né? Então, como a viola tem uma afinação aberta, ou seja, eu toco, já é o som de um acorde, né? Um acorde musical, no caso aqui a minha é afinada em Mi, então esse acorde é o Mi maior. Se a sua viola é em Sol, é o Sol maior. Se a sua viola for em Ré, é o Ré maior, né? E no caso desse exercício você pode fazê-lo também em qualquer afinação, né? Que vai dar certo. Então vamos lá, eu vou usar aqui um aplicativo. Então nesse exercício, o aplicativo que eu vou usar de celular é um metrônomo, né, para marcar o tempo pra gente. Mas antes de mais nada, eu vou explicar o seguinte. A gente vai fazer esse exercício, ele é cromático, por quê? Porque a distância de uma nota para outra é de meio em meio tom. É da casa 5 para a casa 6, com dedo 1 e dedo 2. Vou fazê-lo, descer todas as cordas, subir. Né? Então eu desço 5 e 6, 5 e 6, casa 5, casa 6, casa 5, e volto 6, 5, 6, 5, volto ao contrário, né? Chegou aqui em cima, eu já vou começar ó, com os dedo 2 e dedo 3. Fiz primeiro com 1 e 2, desci, subi, agora é 2 e 3, desci, subi, agora 3 e 4. Tá bom? Depois 1 e 3, 2 e 4 e 1 e 4. Então vamos começar aqui com o dedo 1 e 2. Então eu vou fazer o exercício sem parar, tá bom? Vou fazer aqui uma nota para cada tempo. A figura musical é a semínima, que vale uma batida para cada tempo, tá bom? Então vamos lá. Está em 60 BPM o metrônomo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4...
chegar agora na quinta cor, no quinto par, ó, eu não vou parar, eu já vou para o 6, 7, 6, 7, 6, com o dedo 2 e dedo 3. E volto. Dá para ver bem a viola aí? Dá. Agora, dedo 3 e dedo 4. Dá para ver bem? E inverte. Agora 1 e 3. Dedo 1, dedo 3. Casa 5, casa 7. Casa 5. E volta. Mesmo que você já seja experiente, que já toque, treine o exercício. Primeiro uma por tempo, agora dedo 2 e dedo 4. Fazendo lentamente, você vai perceber, mesmo os mais experientes, se tem alguma combinação de dedo aí que é mais difícil para você. É onde você vai ter que trabalhar. Trabalhar mais, né? Agora 1 e 4. Dedo 1, dedo 4. Dedo 1, dedo 4. Dedo 1, dedo 4. Dedo 1 e dedo 4. Aí eu volto. 4, 2, 4. 4, 1, 4. Agora eu posso fazer 2 notas para cada tempo. Fica colcheias, né? Ó. 1 e 2 e 1 e 2. Agora 2 e 3. Três e 4. 1 e 3. 2 e 4. 1 e 4. Dedo 1, dedo 4. Então fiz em colcheias, 2 por tempo. Agora eu vou fazer em semicolcheias, 4 por tempo, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Um e 3. 2 e 4. E 1 e 4. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então as figuras musicais, elas têm símbolos que representam o som, símbolos que representam o silêncio, né? As pausas. Música não é som o tempo todo, né? Existem uns momentos ali que tem as pausas, tem, né, os silêncios para poder dar uma dinâmica mais interessante para o som, né? O cara quando canta também não canta o tempo todo sem nem respirar, né? Você precisa ter os momentos para respirar, né? Então dá um dinamismo interessante. E a quantidade de tempo que essa figura musical deve soar. Tipo, ela vale 4 tempos, ficaria 1, 2, 3, 4, e aqui os 4 tempos em silêncio. Certo? Graficamente, se for representar, eu colocaria, por exemplo, faz de conta que aqui é um compasso de 4 tempos. São compassos de 4 tempos. Nesse compasso eu tenho som. Nesse compasso inteiro eu vou passar em silêncio. Então aqui eu tocaria a figura. Aqui eu ficaria em silêncio nesse momento, os 4 tempos. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, essa figura, ó, que vale 2 tempos. Então eu poderia colocar 2 tempos aqui
pegar aqui, e até uma pausa de 2 tempos aqui, né? Importante que essa métrica, né, que essa soma de tempos sempre deu 4, que é a fórmula de compasso proposta para esse trecho musical. Então como é que a gente treina isso? O ideal é que, o que seria o melhor, é fazer um estudo diário de leitura rítmica, com alguns métodos que já tem aí, que são antigos e que são muito eficazes. Por exemplo, o Pozzoli rítmico, né? Existe o rítmico e o melódico. O Pozzoli rítmico, ele só tem figuras musicais para ler ritmo, né? E é muito interessante, é um livro muito interessante. Dando sequência, semibreve, mínima, semínima, essa aqui a gente vai usar bastante, né, nos estudos. Quem tem mais experiência já pega bastante coisa em semicolcheia, que são exercícios mais técnicos, né? Notem que eu estou falando de exercício ainda, né? Não da questão da leitura musical em si, para ler uma peça musical inteira. Mas eu já consegui identificar e ler os ritmos para tocar e treinar os exercícios de uma maneira que o desenvolvimento seja muito mais proveitoso. Essa é a intenção. Então, se eu tenho 4 tempos, cada semínima vale 1 tempo, eu tenho 1, 2, 3, 4 semínimas por compasso. Se eu tenho compassos de 4 tempos, aqui ó, eu preenchi os 4 tempos com figuras que valem 1. Aí quando a gente liga o metrônomo, vamos ligar ele aqui. Se vocês colocarem aí na Play Store, aí, ou se for Apple, né, outro aplicativo de busca, aí vocês vão encontrar fácil o metrônomo. Eu vou colocar aqui ó, 60 BPM, que é uma batida por segundo. Aqui. O metrônomo estando aqui em 60 BPM, e eu quero fazer uma batida para cada tempo, ó. Tá, 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 tá. Então, o exercício no instrumento, vou pegar uma viola para mostrar para vocês como é que a gente vai estudar. Pronto, agora já estou com a viola na mão aqui, vamos lá. Então vou fazer um estudo, por exemplo, só de polegar, só com corda solta, só para vocês entenderem um pouquinho conceitualmente. Eu vou pôr o metrônomo. Tá lá, eu vou tocar uma nota para cada tempo. 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Aí desce de corda. Desce de corda. Desce de corda. Então aqui eu fiz o estudo em semínimas, que é essa daqui que vale um ataque para cada tempo, né? Se eu usar uma pausa em alguns momentos, não fica interessante. Por exemplo, eu vou tocar uma, aí pausa. Pausa de semínima, de um tempo. Vou pôr uma outra pausa aqui, ó. E uma última pausa no último tempo. Então, usei a pausa de um tempo também, ó. Pausa correspondente. Vou fazer o mesmo exercício agora. Vamos lá. Metrônomo. 2, 3, 4, toquei. Pausa. Som, som. Aí, som, som. Pausa, som, 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 som. E a pausa. Certo? Poderia ter feito numa corda só para frenar a leitura, né? Então é assim que eu costumo estudar ritmo. Por exemplo, se eu pego o Pozzoli, que é um livro que já tem um monte de exercícios assim escrito, em vez de ficar falando tá, né, que também é um tipo de treino interessante, eu sempre costumei estudar com o instrumento. Pegava nem que fosse uma corda só e ia lendo ali como se eu estivesse lendo uma peça musical. Essa é uma dica bacana e para mim funcionou muito. Aí para quem já consegue treinar, escalas duetadas, por exemplo, já tem uma certa experiência, né? Pode-se treinar a escala, por exemplo, aqui agora eu marquei em 2x4, então são 2 tempos para cada compasso, para cada espacinho. Eu tenho o tempo 1, esses 2 ataques, que é colcheia, então é 2 por tempo. Né? No tempo 2 aqui também 2 colcheias e assim por diante. Né? Se eu for treinar a escala em colcheias, eu vou fazer assim, ó,
um compasso para cada notinha da escala. Por exemplo, se eu for fazer a escala aqui no primeiro e segundo pares, começando do 5/4, eu vou atacar 4 vezes, que é a quantidade de figuras que tem aqui, ó. Tá? 1, 2, 3 e 4. 2 parzinhos de colcheias, certo? Aí vocês podem perceber também que na escrita musical, ó, se ele já separou duas assim, ó, é para facilitar uma leitura em 2 tempos, certo? Então já facilita aqui eu identificar a quantidade de ataques por compasso, né? Vou marcar aqui e vou tocar a escalinha para vocês verem. Um trecho, né? Só um pedacinho. O trem apaga. Vamos lá. 3 e 4 e... Aqui eu estou estudando em colcheias. Notaram? Eu faço, ó. Pam, 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 pam. Eu vou ficar numa nota só da escala, ok? 3 e 1, 2, 3 e 4 e... Então aqui fiz o treino em colcheias, com andamento em 60 BPM. Então se eu estou fazendo 60 BPM, aqui 60 batidas por minuto, né? E estou fazendo 2 para cada batidinha do metrônomo, é como se eu estivesse treinando uma por tempo em 120, com o metrônomo bem rápido, dobrado, né? Então aqui a leitura em colcheias é muito importante no universo da viola, né? Muitas melodias... E aí a gente vai ter N melodias que são nesse padrão de colcheias. Ritmo, por exemplo, a toada, ela é escrita dessa forma, ó. Tan, 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 tan. Os compassos de toada, onde eu tenho a primeira colcheia, o polegar para baixo, segunda colcheia, indicador subindo, terceira colcheia, indicador descendo, e quarta colcheia, o polegar descendo, que vocês viram no primeiro ritmo que vocês aprenderam na aula de hoje. Fica... Vou tocar aqui em colcheias, em 60 BPM. O ritmo de toada. 1 e 2 e 1 e 2 e... Isso que eu falei de tocar 5 minutos ininterruptos, esse tipo de padrão, vai treinar então. Se colocou o metrônomo, 5 minutinhos. Tem alguns metrônomos que até tem a marcação de cronômetro lá. Coloca 5 minutos e fica lá. Para criar uma memória muscular, que você consiga manter a constância do movimento sem acelerar ou diminuir esse movimento, né? Então fica tocando a música mais rápido, mais lento. Tem gente que fala, é que isso deixa natural, não, né? Enfim. Aí são questões... Uma coisa é você querer interpretar e isso ser proposital. A outra coisa é porque não consegue tocar no tempo certo. Então, se liga nessa dica aí. Fórmula de compasso. Vou explicar para vocês agora como funcionam esses números que são colocados no início, né, da pauta musical, para indicar a quantidade de tempo que soa dentro de cada compasso, e a figura musical, que é a minha unidade, a figura que vale um tempo. Então, o 2 aqui em cima, o número de cima, vai indicar a quantidade de tempo, certo? Então, esse número indica a quantidade de tempo que cabem no compasso. E esse número indica a unidade, a figura que vale um tempo. Alguns métodos tentam usar esse sistema aqui, ó. Em vez de colocar o número, colocar a própria figura, né? Então, ó, 2 por 4, seria 2 para cada semínima aqui, né? Mas isso não colou muito não, né? As pessoas não assimilaram, né? Entenderam, que é muito mais fácil entender. Ó, cabem 2 figuras dessa por compasso, seria isso, né? Então eu ponho 2 figurinhas dessa por compasso. É a mesma coisa que isso. O 4, então, ele representa a mínima, a semínima. O 4, então, representa a semínima, né? Eu daqui a pouquinho mostro um outro quadro para indicar por que é o número 4 que representa essa figura, tá bom? Aqui, ó, esse tipo de compasso também, 3 por 4, 4 por 4. Então, esses compassos, né, existem outros tipos. A gente vai falar do que tem o 4 como unidade, a gente vai chamar de compasso simples, né? Porque a subdivisão dele sempre é binária, é possível dividir por 2, tá bom? E dar número exato, tá?
Então, no caso aqui, se eu for dividir, por exemplo, esse compasso que é em 3, mas esse é 3 tempos. Mas se eu fizer isso, ó, 3 semínimas por compasso, que é o que está escrito ali, o que cabe, se eu for subdividir essa figura, eu consigo subdividir assim, ó, 2 para essa, 2 para essa, 2 para essa, e assim sucessivamente. Então, é compasso simples. Quando a subdivisão é ternária, o compasso é composto. Mas nesse caso, um 3x4, o 4 aqui me indica que é um compasso simples. Vou tentar apagar aqui. Aí. Então vamos lá. Então se você for preencher um compasso em 2x4, eu vou colocar 2 compassos aqui na frente de cada um. Ó, eu estou indicando que cabem 2 semínimas por compasso. Se eu tenho 3x4, eu posso colocar 3 semínimas, por exemplo, né? Ou as subdivisões dela, eu posso colocar uma que vale 2 tempos, mais uma que vale 1. Certo? O importante é que essa soma vai ter que dar 3. E 4x4, eu poderia colocar 4 figuras aí por compasso, ou preencher de uma maneira que a soma dê 4 tempos, porque o tempo está aqui, ó. E aqui é a unidade, a figura que vale 1. Agora vamos lá. Então a gente já viu que o número de cima indica a quantidade de tempo e o número de baixo indica a unidade. Então, por que esse número de baixo tem esses números? Pode ter esses números aqui, ó. Pode ter o número 4, pode ter o número 1, pode ter o número 2, pode ter o número 8. Vamos ver por quê. Essa figura é a semibreve, ela vale 4 tempos. A gente já viu isso anteriormente, quanto ela vale. Mas quantas figuras você vê aqui? Você vê uma, não é isso? Se eu vejo uma, o número que vai representar essa figura é o número 1. Esse é o número que iria aqui embaixo. Então, se eu escrevo um compasso 4 por 1, eu estou dizendo que cabem 4 bolinhas abertas aí dentro do compasso, porque ela, em vez de 4, passou a valer 1 tempo, né? Para facilitar a minha leitura. Né? Mas não vamos escrever uma música assim, não é? Mas só a nível de entendimento. Aqui, ó, essa figura, ela coincide, ela vale 2 tempos, e aqui eu vejo quantas figuras? Vejo 2. Então, o número que vai representar a unidade é o número 2. Então, esse número aqui eu queria aqui embaixo. 4 por 2, eu estou dizendo que cabem 4 mínimas por compasso. Agora aqui, quantas figuras você vê aqui? Você vê 4. Ela vale 1 tempo cada uma, que é a semínima. Mas aqui eu vejo 4 figuras. Então, eu poderia colocar, que é o mais comum, né? Esse número indica a unidade e essa figura já vale 1 tempo, então ela é a mais usual. Aqui quantas figuras a gente vê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então o número que vai representar a colcheia, quando ela for a unidade, ela valer 1 tempo, vai ser o número 8. Então se eu escrevo um compasso escrito 4 por 8, eu vou colocar 4 colcheias por compasso. Aí não é tão comum, porque seria mais fácil escrever 2 por 4, né? Seria mais fácil a minha leitura, né? Aqui seria escrito assim, ó. 4 por 8. Ficaria assim, né? O que é comum em colcheias, sendo unidade, já é a gente utilizar compasso composto. Então, compasso composto eu escreveria 6 por 8, aí eu estou dizendo que cabem 6 colcheias por compasso. Aí ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mais comum de se ver, né, em compasso composto. Que aí a subdivisão já é ternária, né? Porque aqui, ó, eu estou indicando que são 6 colcheias para cada compasso, né? A gente pode considerar até em 6 tempos, sendo uma por tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguns ritmos da música caipira são em 6 por 8, como por exemplo a queira humana.